Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery. Capítulo 1. A surpresa de Rachel Lynde. Senhora Rachel Lynde residia exatamente onde a estrada principal de Avonlea descia em um pequeno vale decorado com carvalhos e brincos de princesa, por onde atravessava o riacho, cuja fonte se localizava longe da floresta, atrás da antiga casa dos Cuthbert. Tal riacho era famoso por ser intrincado e impetuoso no início do seu curso através dessa floresta, com profundos e secretos remansos e cascatas. Porém, quando alcançava Lindes Hollow, tratava-se de um regato calmo e bem comportado, pois nem mesmo um rio poderia correr pela porta da senhora Rachel Lynde sem o devido cuidado com a decência e o decoro. O riacho provavelmente tinha consciência de que a senhora Lynde estaria sentada em sua janela, mantendo os olhos perspicazes em tudo o que passava, desde os rios até as crianças, e que se ela notasse qualquer coisa estranha ou fora de ordem, não descansaria até que fosse bisbilhotar os porquês e razões daquilo. Existia uma profusão de pessoas em Avonlea e fora dela que podiam se ocupar muito de perto dos problemas dos vizinhos, negligenciando desta maneira os seus próprios. Mas a senhora Rachel Lynde era uma daquelas criaturas competentes que conseguiam manejar seus próprios assuntos e o de seus amigos na mesma medida. Ela era notável dona de casa, com seu trabalho estava sempre bem feito. Dirigia o clube de costura, ajudava na escola dominical e era o mais forte sustentáculo da sociedade assistencial da igreja e do auxílio das missões estrangeiras. Mesmo com tudo isso, a senhora Lynde encontrava tempo suficiente para se sentar por horas na janela de sua cozinha, tricotando colchas de algodão torcido. Havia tricotado 16 delas, como costumavam dizer maravilhadas as donas de casa de Avonlea, e mantendo os olhos atentos na estrada principal que cruzava o vale na avermelhada ladeira íngreme que vinha logo depois. Como Avonlea ocupava uma pequena península triangular que se projetava até o Golfo de St. Lawrence, com água passando pelos dois lados, qualquer um que chegasse ou saísse deveria passar por aquela estrada na colina, e ser então um alvo despercebido dos hábitos olhos da senhora Lynde. Numa tarde de início do mês de junho, ela estava sentada ali. O sol entrava pela janela, quente e brilhante. O pomar, um pouco mais abaixo da casa, estava em um rubor nupcial de flores rosadas, com uma miríade de abelhas zunindo. Thomas Lynde, um dócil homenzinho a quem as pessoas de Avonlea chamavam de o marido de Rachel Lynde, estava semeando os últimos nabos no campo da colina, para além do celeiro. E Matthew Cuthbert também deveria estar semeando os seus, no extenso campo vermelho mais afastado de Green Gables. A senhora Lynde sabia que ele o faria, pois na noite anterior havia escutado-o a dizer a Peter Morrison, na loja de William J. Blair, em Carmody, que pretendia semear os nabos na tarde do dia seguinte. Foi Peter quem perguntou isso a ele. É claro, pois Matthew Cuthbert nunca fora conhecido por informar alguma coisa voluntariamente em toda a sua vida. E ainda assim, ali estava Matthew Cuthbert, às 3:30 da tarde de um dia normal de trabalho, placidamente cruzando o vale e subindo o monte. Além disso, usava camisa de colarinho branco e seu melhor terno, o que era uma prova clara de que estava indo para longe de Avonlea. E sua carroça estava sendo puxada pela égua Lazan, o que indicava que iria a uma distância considerável. Agora, onde Matthew Cuthbert estaria indo e por quê? Se tivesse sido qualquer outro homem em Avonlea, a senhora Lynde podia ter dito algum bom palpite sobre essas duas questões, habilmente juntando isso e aquilo. Mas Matthew deixava sua casa tão raramente que apenas uma coisa urgente e incomum poderia fazê-lo sair. Ele era o homem mais tímido que existia e odiava ter que estar entre estranhos, ou ir a qualquer lugar onde precisasse falar. Matthew, vestido com camisa branca e conduzindo a carroça, era algo que não acontecia com frequência. A senhora Lynde, pensando nisso, o tanto que fosse, não poderia fazer muito para descobrir alguma coisa sobre o assunto, e o contentamento de sua tarde estava estragado. Logo depois do chá, irei até Green Gables, e vou saber por Marilla aonde ele foi e por quê. A honrada mulher finalmente concluiu. Ele geralmente não vai à cidade nesta época do ano e nunca visita ninguém.
Se estivesse indo comprar mais semente, não se arrumaria desse jeito e nem levaria a carroça. Ele não conduzia rápido o bastante para estar indo atrás de um médico, mas alguma coisa deve ter acontecido ontem à noite para levá-lo a sair assim. Estou realmente intrigada. Isto é o que é. E não terei um minuto de paz até saber o que levou Matthew Cuthbert para longe de Avonlea hoje. Sendo assim, após o chá, a senhorita Lynde saiu. Ela não teria que ir longe. A grande e espaçosa casa, repleta de folhagens e pomares de frutas onde viviam os Cuthbert, ficava a menos de um quarto de milha acima de Lynde's Hollow. Certamente, a longa alameda tornava a distância bem maior. O pai de Matthew Cuthbert, tão tímido e calado quanto o filho, tinha adquirido a propriedade o mais longe possível dos seus vizinhos, quase entrando na floresta. Green Gables fora construída na parte mais distante do terreno, e lá estava até os dias de hoje, mal sendo visível da estrada principal, ao longo da qual todas as outras casas de Avonlea estavam socialmente situadas. A senhora Rachel Lynde não considerava que viver em tal lugar era morar de jeito nenhum. É somente estar, isto é o que é, ela dizia enquanto caminhava ao longo da alameda profundamente sulcada, cheia de capim e rodeada por arbustos e rosas silvestres. Não é de se estranhar que Matthew e Marilla sejam um pouco esquisitos. Vivendo assim tão longe, só entre eles, as árvores não fazem muita companhia. Embora Deus saiba que, se fizesse, lá teria o bastante delas. Eu prefiro estar com pessoas. Certamente eles parecem bastante contentes e então suponho que eles estão acostumados desse jeito. Um corpo pode se acostumar a qualquer coisa, até mesmo a ser enforcado, como dizem os irlandeses. Com isso, a senhora Lynde saiu da alameda que levava até o quintal dos fundos de Green Gables. Aquele era um quintal muito verde e precisamente bem cuidado, com magníficos salgueiros patriarcais de um lado e delicados lombardos do outro. Não havia nenhum galho desgarrado, nem pedra para serem vistos, pois a senhora Lynde os enxergaria se houvesse. Na opinião era de que Marilla Cuthbert varria todo aquele quintal tão frequentemente quanto varria a casa. Poderiam comer uma refeição caída no chão, sem encontrar nem um pouquinho de sujeira. A senhora Lynde bateu rapidamente na porta da cozinha e entrou quando foi convidada. A cozinha de Green Gables era um local muito agradável. Ou assim seria se não fosse tão dolorosamente limpa, tendo a aparência de ser uma saleta não utilizada. As janelas eram orientadas para leste e para a oeste. A suave luz solar do mês de junho inundava o vão oeste, pelo quintal de trás da casa. Mas pela janela a leste se tinha todo o vislumbre das cerejeiras brancas em flor no jardim esquerdo e bétulas pendentes no vale junto ao riacho, que se tornavam esverdeadas por um emaranhado de vinhas. Ali se sentava Marilla Cuthbert, quando se permitia sentar, sempre ligeiramente desconfiada da luz do sol, que lhe parecia muito dançante e irresponsável, em um mundo que tinha que ser levado a sério. E aqui estava sentada agora, tricotando, e a mesa atrás dela estava posta para a refeição. Antes mesmo de ter fechado a porta, a senhora Lynde tomou uma nota mental de tudo que estava na mesa. Ali estavam postos 3 pratos. Então, provavelmente, Marilla estava esperando que alguém viesse com Matthew para o chá. Mas ela usava a louça do dia a dia. Tinha compota de maçã e só um tipo de bolo. Então, a pessoa que viria não era nenhuma companhia extraordinária. Ainda assim, por que Matthew usava seu colarinho branco e a égua lazã? Senhora Lynde estava ficando um pouco atordoada com esse mistério sobre a tranquila e prosada Green Gables. Ah, boa tarde, Rachel, cumprimentou Marilla. É uma linda tarde, não é mesmo? Não quer sentar? Como está a sua família? Alguma coisa que, por falta de outro nome, poderia ser chamada de amizade, existia e sempre havia existido entre Marilla Cuthbert e a senhorita Lynde, a despeito de, ou talvez por causa de, suas diferenças. Marilla era uma mulher alta, magra, com rosto anguloso e sem curvas. Seu cabelo escuro já mostrava algumas linhas prateadas e estava sempre preso para trás em um coque simples, com 2 grampos de arame agressivamente colocados. Ela parecia ser uma mulher de experiência reduzida e rígida consciência, o que era verdade, mas existia alguma coisa no ar, com ar de ressalva em sua boca, que, se desenvolvida, poderia ser indicativa até de um senso de humor. Nós estamos muito bem, respondeu a senhora Lynde.
apesar de eu estar temendo que você não estivesse. Quando vi Matthew saindo hoje, pensei que ele pudesse estar indo buscar o médico. Marilla contraiu os lábios compressivamente. Ela estava esperando a vinda da Sra. Lynde, pois sabia que a visão de Matthew saindo de forma tão inexplicável seria demais para a curiosidade da vizinha. Oh, não, eu estou bem, apesar de ter tido uma terrível dor de cabeça ontem. Matthew foi até Bright River e nós estamos adotando um menininho de um orfanato em Nova Escócia, e ele está chegando no trem desta noite. Se Marilla tivesse dito que Matthew havia ido a Bright River buscar um canguru da Austrália, a Sra. Lynde teria ficado menos abismada. Ela esteve boquiaberta, muda, por pelo menos 5 segundos. Era improvável que Marilla estivesse zombando da cara dela, mas a Sra. Lynde quase foi forçada a pensar que sim. Está falando sério, Marilla? Ela perguntou quando sua voz retornou. Sim, é claro, disse Marilla, como se adotar meninos de um orfanato de Nova Escócia fosse parte do corriqueiro trabalho primaveril de qualquer fazenda bem regulada de Avonlea, ao invés de ser uma novidade inacreditável. A Sra. Lynde sentiu como se tivesse recebido um choque na cabeça. Ela pensava em pontos de exclamação. Um menino! Marilla e Matthew Cuthbert! Dentre todas as pessoas adotando um menino! De um orfanato! Bem, o mundo estava certamente virando de cabeça para baixo. Ela não se surpreenderia com mais nada depois disso, nada. Quem colocou uma ideia dessas na sua cabeça? Ela exigiu com desaprovação. Bem, nós estamos pensando nisso há algum tempo. Durante todo o inverno, de fato, respondeu Marilla. O senhor Alexander Spencer esteve aqui um dia antes do Natal e nos contou que iria adotar uma menininha do asilo de órfãos de Hopton, na primavera. A prima dela mora lá. E o Sr. Spencer a visitou e se informou sobre tudo. Então Matthew e eu conversamos e pensamos sobre isso desde aquele momento. Decidimos, então, adotar um menino. Matthew está ficando idoso, você sabe. Está com 60 anos. E não é mais ativo quando foi um dia. Seu coração o incomoda muito. E você sabe o quanto é difícil contratar um ajudante. Nunca há ninguém para empregar. Somente aqueles estúpidos rapazotes franceses. E tão logo você encontra um que aprende todo o ofício, ele pega suas coisas e vai trabalhar numa fábrica de conservas de camarão, ou vai para os Estados Unidos. Primeiro, Matthew sugeriu que adotássemos um garoto imigrante, mas eu disse um sonoro não. Eles até podem ser bonzinhos, não estou dizendo que não sejam, mas não, nada de garoto árabe das ruas de Londres para mim. Eu disse, consiga-me um nativo, pelo menos. Existirá um risco, não importa quem nós adotemos. Mas me sentirei mais tranquila e dormirei melhor à noite, se nós pegarmos um canadense. Então, no final, decidimos pedir à Sra. Spencer que nos trouxesse um, quando ela fosse buscar sua garotinha. Na semana passada, soubemos que ela estava indo, então mandamos um recado por um amigo de Rich Spencer, em Carmody, para que nos traga um menino esperto e agradável de uns 10 ou 11 anos. Com idade suficiente para ajudar nas tarefas, mas ainda jovem o suficiente para ser treinado e criado de modo apropriado. Nós queremos lhe dar um bom lar e educação. Então recebemos um telegrama da Sra. Spencer hoje. O carteiro trouxe da estação, dizendo que eles estavam chegando no trem das 5h30 esta tarde. Então Matthew foi até Bright River para buscá-lo. Sra. Spencer vai deixar o garoto lá, pois ela seguirá até a estação de White Sands. A Sra. Lynde se orgulhava de sempre dizer o que pensava e começou a fazer isto nesse exato momento. Tão logo ajustou seus pensamentos, depois de tais surpreendentes novidades. Bem, Marilla, direi simplesmente que vocês estão fazendo uma coisa imensamente tola e muito arriscada. Isso é o que é. Vocês não sabem o que estão arranjando. Estão trazendo uma criança estranha para dentro do seu lar e não sabem uma única coisa sobre ela, nem se sua disposição é como a dos pais que teve, nem em que tipo de pessoa resultará. Na semana passada, eu li um jornal sobre um homem e a sua esposa lá do lado oeste da ilha, os quais adotaram um garoto de um orfanato que ateou fogo na casa à noite, de propósito, Marilla, e quase queimou os dois até a morte na cama. E eu sei de outro caso, de um menino adotado que estava acostumado a chupar a gema dos ovos, e ele não conseguia parar de fazer aquilo. Se você tivesse pedido meu conselho nesse assunto, que não fez, eu lhe diria que, pelo amor de Deus, não pensasse em tal coisa. Isto é o que é.
Essa ladainha não pareceu nem ofender nem alarmar Marilla. Ela continuou tricotando. Eu não nego que existe um quê de verdade no que você está dizendo, Rachel. Também tenho minhas apreensões, mas Matthew estava tão firme nisso, eu pude perceber, então acabei cedendo. É tão raro Matthew enfiar uma coisa na cabeça que quando coloca considero ser meu dever aceitar. E quanto aos riscos, bem, eles existem em quase tudo que uma criatura faz nesse mundo. Existem riscos quando as pessoas têm seus próprios filhos, se isto é para acontecer. Nem sempre as crianças saem bem. E Nova Escócia é bem perto da ilha. Não é como se estivéssemos trazendo um menino da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Ele não pode ser muito diferente de nós. Bem, eu espero que dê certo, disse a Sra. Lynde, em um tom que dificilmente escondia suas dolorosas dúvidas. Apenas não diga que não o avisei. Se ele atear fogo em Green Gables ou colocar estricnina na água do poço. Eu soube de um caso lá em New Brunswick, onde uma menina de orfanato fez isso, e a família inteira morreu em terrível agonia, apesar apenas uma menina ao invés de um menino. Bem, nós não estamos trazendo uma menina, afirmou Marilla, como se envenenar águas de poço fosse uma coisa puramente feminina, e não algo a ser temido no caso de um menino. Eu nunca sonharia em pegar uma menina para criar. Surpreendo-me, Sra. Spencer, estar fazendo isso. Mas então, ela não recusaria em adotar um orfanato inteiro se pusesse isso na cabeça. A Sra. Lynde teria gostado de ficar até que Matthew chegasse com seu órfão importado. Mas refletindo que ainda se passaria ao menos 2 horas até a chegada, ela concluiu que seria melhor ir até a casa de Robert Bell e contar as novidades. Isso certamente causaria alvoroço. E a Sra. Lynde adorava gerar inquietação. Então, ela se foi. Não sem o sentimento de alívio da parte de Marilla, pois esta sentia seus próprios medos e dúvidas revividos sobre a influência pessimista da Sra. Lynde. Bem, por todos os santos do céu, exclamou a Sra. Lynde, quando estava segura caminhando fora da alameda. Realmente não parece que eu esteja sonhando. Bem, sinto muito por esse pobre jovem, sem dúvida. Matthew e Marilla não sabem nada sobre crianças e esperam que esse menino seja mais sábio e firme do que seu próprio avô, se é que ele tem um avô, o que é duvidoso. Parece-me esquisito de algum modo pensar em uma criança em Green Gables. Nunca houve, pois Matthew e Marilla já eram adultos quando a nova casa foi construída. Se é que algum dia eles foram crianças, o que é difícil de acreditar quando olhamos para eles. Eu não queria estar na pele desse órfão por nada. Meu Deus, tenho pena dele. Isso é o que é. Assim disse a Sra. Lynde para os arbustos de rosa selvagem do fundo do seu coração. Mas se ela pudesse ver a criança que estava esperando pacientemente na estação de Bright River, naquele exato momento, sua piedade teria sido ainda mais intensa e muito mais profunda.